Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos falar agora sobre a Trindade, tão polêmica aí que muitos, se enganam e ficam perdidos. Uma hora ora para o Pai, depois ora para Jesus, depois ora para o Espírito Santo. Gente, vamos desfazer essa confusão, porque a Bíblia não é livro de confusão, mas ele tem um contexto judaico. Primeiro, vamos deixar bem claro que quem escreveu a Bíblia foram os judeus, inspirados por Deus. Porém, a Bíblia é um livro judaico. E a fé judaica da Bíblia é fé monoteísta, ou seja, há somente um Deus. É a famosa frase Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o nosso Deus, o Eterno, é um é o nosso Senhor. Então veja, é uma fé monoteísta, de um Deus. A Bíblia também diz que Deus não tem ninguém a ser comparado a Ele, só tem um Deus. A pessoa que acredita que tem 2, 3 Deus, na verdade, tem uma fé politeísta. E a Bíblia não é um livro de fé politeísta, mas um monoteísta. Então, o Deus da Bíblia é Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus invisível. Ele é todo-poderoso, ele é onisciente e ele é onipresente. Então, veja, esse Deus é um. Veja que Yeshua, Jesus, fala que ele tem um pai que é Deus e que esse pai que é Deus de Yeshua, Jesus, é maior do que Yeshua, Jesus. Perceba que há uma hierarquia entre eles. O pai, que é Deus e é um, é maior do que o filho. Vamos ver Yeshua falando isso. Então veja, em João capítulo 14, verso 28, Yeshua Jesus diz: ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente se alegraria, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Veja Yeshua Jesus dizendo que ele tem um pai que é Deus, que é maior do que ele. Embora Yeshua Jesus seja unigênito, o único gerado em Deus, ele é parte do Pai. Porém, ele é menor do que o Pai, embora eles tenham a mesma natureza. Porque Deus, a Bíblia também fala que é espírito invisível. Então, se Deus, que é espírito invisível, gerou um filho, parte desse espírito invisível, foi gerado ali e Yeshua Jesus, o filho de Deus, O filho de um pato, pato é. Filho de uma vaca, bezerro é. Filho de uma galinha, pinto é. Então, você vê que o Filho de Deus, unigênito, único gerado em Deus, tem a mesma natureza divina do Pai. Porém, há uma hierarquia entre eles. Yeshua fala que o Pai é maior. E nós vamos ver também Yeshua falando que Deus é o seu cabeça. Então, Deus é cabeça de Yeshua Jesus. Yeshua Jesus é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Vamos abrir a Bíblia, eu já te falo o verso. Veja, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Mas quero que saibas que Deus é o cabeça de Cristo, Yeshua Jesus. Yeshua Jesus é a cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Note que eles tendo a mesma natureza, porém há uma hierarquia entre eles. Há um Deus que é o Pai Todo-Poderoso e esse Deus tem um filho, Yeshua Jesus. Veja também que em João, capítulo 10, no verso 30, Yeshua Jesus fala, eu e o Pai somos um.
Quando Yeshua Jesus fala que ele e o Pai são um, ele está querendo dizer da mesma maneira como o marido e sua esposa são um. Aqui, quando ele fala que ele e o Pai são um, é porque tanto ele como o Pai estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então, o objetivo de Deus e do Filho é o mesmo objetivo, é o mesmo propósito. Como o do marido e da esposa é formar um lar, uma família, o propósito de Deus e de Yeshua também é ter uma família, também é ter a terra restaurada como no antigo Éden, para que possamos viver com eles eternamente. Então, aqui é o mesmo propósito e o mesmo objetivo. Deus é maior do que o Filho, há uma hierarquia entre eles, porém eles têm a mesma natureza divina. Outro aspecto que devemos também levar em conta é em João, capítulo 4, do verso 23 ao 24, onde fala: mas vem a hora e já chegou, Yeshua Jesus falando, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito invisível e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja que Yeshua Jesus diz que o Pai é espírito invisível. Então, quando você fala do Espírito Santo, você está falando, na verdade, do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é Deus. O Espírito Santo é o Deus Pai. Então, não são três, é um. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o Deus em espírito invisível. Esse Deus gerou um filho da mesma natureza do que ele, porém menor do que ele, né? Então você vê que há uma hierarquia, embora eles tenham a mesma natureza. E o filho só faz o que o pai quer e só fala o que o pai quer. Então perceba que não há trindade. Essa trindade, até existiu essa confusão, porque nós sabemos que houve 4 reinos na Terra universais pagãos. Tinha o primeiro reino que era da Babilônia. Babilônia era pagã e tinha vários deuses pagãos. Então, a Babilônia, ela tinha esse conceito de trindade, de deuses, vários deuses, entre eles a trindade, né? 3 deuses pagãos. No caso da Babilônia, era Tamuz, Samiramis e Mitra. Aí você vê que os babilônicos, eles perderam o governo da terra para os medo-persas. Os persas também tinham várias idolatrias, então eles absorveram aquela trindade pagã da Babilônia e eles mudaram assim o nome para Ormuz, Mitra e Arimã. Depois você vê a Grécia ganhando também o governo do planeta, digamos, né? Dos medo-persas. E os gregos também pegaram toda a idolatria pagã da Babilônia, da Medo-Persa e juntaram a deles. E os gregos só trocaram o nome para Zeus, Atenas e Apolo. E depois você vê os romanos fazendo a mesma coisa, né? Ganhando, então, o controle do mundo dos gregos e também unindo toda essa idolatria pagã da Babilônia, dos medo-persas, dos gregos aos deuses romanos. E aí você vê, né? Roma, então, com Mitra, que é Júpiter, Minerva e Apolo. E depois, né, tentando fazer um sincronismo aí com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. E aí essa confusão da trindade. Porque os romanos eram um povo pagão. Como é que eles iam explicar a Bíblia, a Torá, se eles não tinham um judeu sequer para ajudá-los e ensiná-los? Então, a Bíblia, ela é fé monoteísta, um Deus que tem um filho gerado em si, e esse Deus é espírito invisível. Shema Israel.